Entrevista. E neste momento, damos sequência à série de entrevistas com os vereadores da Câmara Municipal de Catanduva para fazermos um balanço do primeiro semestre desse ano. E hoje conversamos com o vereador enfermeiro Ari, que já está aqui nos nossos estúdios. Bom dia, vereador. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço aberto de forma democrática, igualitária a todos os vereadores. E eu fico muito feliz, já que dos 13 vereadores, talvez eu seja o menos conhecido pela população, ter um espaço como esse para falar dos nossos trabalhos, daquilo que a gente pensa é muito importante, então gostaria de deixar um muito obrigado a todos aqui da rádio pelo espaço. Nós que agradecemos a sua presença. Vereador, quais foram os seus principais projetos nesses 6 primeiros meses? Bom, na verdade, os meus principais projetos e as minhas principais andanças e fiscalização e direcionamento do meu trabalho está relacionado, claro, à questão de saúde do nosso município. Mas projeto de lei mesmo são 2 projetos, que um projeto diz respeito à presença do profissional de farmácia nas unidades de saúde da família, tornando obrigatório, de acordo com uma lei federal do Conselho de Farmácia, e a presença do profissional nutricionista por pelo menos 4 horas por dia, em cada unidade de saúde, já que existe uma demanda muito grande e hoje nós temos apenas 2 profissionais nutricionistas para atender todo o município de Catanduva, o que é muito abaixo do que é necessário. Vereador, e como está o relacionamento com os novos parlamentares? Bom, o relacionamento com os novos parlamentares, ele se divide em 2 momentos. O momento daquelas pessoas que eu conhecia antes da eleição, já que eu não conhecia os políticos de Catanduva, na sua grande maioria, então a gente tinha um determinado tipo de relacionamento, relacionado à política mesmo, e agora com os vereadores eleitos, que eu diria que é excelente. Eu tive muito apoio, gostaria de frisar isso, eu tive muito apoio dos experientes, né, dos 4 que permaneceram, do Marcos, do Careca, do Luiz Pereira, e do próprio Newton Cândido, que está voltando, do Zé Alfredo. Zé Alfredo tem sido um pai para mim, né, no que diz respeito à experiência, apesar dele também ser considerado dos novos, mas a experiência que ele tem como político e ex-prefeito da cidade de Catanduva é muito grande, e ele faz questão de nos ajudar. Agora, a pessoa que mais tem me ajudado ali junto aos vereadores é o Marcos e o Careca. Vereador, e qual a avaliação que você faz desse primeiro semestre do ano em relação aos trabalhos legislativos? Tá, eu vou ser muito sincero, eu acho que isso é importante. Tive bastante dificuldades no começo. Os 3 primeiros meses, ele foi, eu diria que, aquém daquilo que a gente poderia ter produzido, principalmente pela minha inexperiência, porque eu venho de uma área totalmente diferente, nunca havia militado na política em nenhum lugar. Eu venho da área da saúde, né? De repente eu cheguei com uma situação de não conhecer, uma situação totalmente diferente. Então, os 3 primeiros meses, a gente teve bastante dificuldade em conhecer tudo como funciona. A gente tem uma visão lá fora que o vereador pode fazer uma série de coisas. E a hora que chega lá, a gente vê que tudo tem regimento interno, tem lei orgânica, não pode mexer com orçamento. Então, até a gente se acostumar com tudo isso e como que encaminhava cada papel que tem lá, seja um requerimento, seja uma indicação, seja transitar dentro da própria prefeitura, dentro da própria Câmara. Então foi um período de aprendizado. O 4º e 5º mês, ele já melhorou. A gente já começou a aprender, já começou a caminhar. E o 6º mês, o mês de junho, né, que foi o mês que eu fiz, eu diria que em um mês, no mês de junho, eu produzi mais do que nos outros 5 meses juntos. Então isso mostra uma crescente, o que me deixa muito feliz, mas mostra que a gente começou de maneira lenta, devagar, mas que agora a gente começa a pegar o ritmo. Então eu gostaria de deixar claro para os meus eleitores e para todo mundo que ouve, que a gente agora está bem melhor. Começamos com muita dificuldade, aprendendo mesmo, mas agora a gente começa a caminhar e estou aberto para os eleitores que possam nos procurar, possam nos cobrar também, né? E vamos começar a caminhar com mais intensidade de agora em diante. E que avaliação você faz no geral dos trabalhos desenvolvidos ao longo deste ano até o momento? Olha, eu diria que
a Câmara, em geral, ela produziu bem, mas, em especial, pelos que já tinham experiência, pelos 4 que já tinham experiência, e pelo Zé Alfredo e pelo Newton Cândido, que chega no momento, né, e agrega esses, pela experiência também que eles tinham. Eu diria que a Câmara em si produziu bastante, produziu bem, mas ela poderia ter produzido muito mais, comparado com a falta de experiência dos outros, mas que agora, nesse segundo semestre, agora já não tem mais por que ser assim. Todos já estão numa crescente muito grande, e os novos têm procurado trabalhar. Então, acho que agora vai ter um ritmo de trabalho muito mais intenso do que foi nos 6 primeiros meses. E sobre a cidade agora, que setor você acredita que precisa de uma maior fiscalização, vereador? Olha, eu vou ser sincero, todos os setores precisam de fiscalização, mas eu, enfermeiro Ari, tenho um olhar voltado com muito mais intensidade pelas questões de saúde do nosso município. É natural, mas é claro que a gente acaba participando de tudo que acontece na cidade, mas com muito mais intensidade no que diz respeito à saúde de Catanduva. Pois é, e a Câmara de Catanduva, neste ano, criou várias comissões, comissões de inquérito para apurar diversos assuntos. Quais são as principais comissões? Olha, a principal é a SEI do presídio. Eu diria que ela é a principal no que diz respeito a tudo que está acontecendo. Mas também tem a investigação da SEI do FEBOM, que investiga aquele desvio de dinheiro público, né, que estava relacionado ao FEBOM, que está bem encaminhada. Tem a SEI, que investiga as irregularidades na construção do AME, da UPA e do CAPES, que também já está com os trabalhos bastante adiantados. Então, são relacionadas aí, são as principais. E a SEI do presídio. E você é presidente de algumas? Como que é o trabalho dessas comissões? Na verdade, ela é distribuída pela questão partidária, né? Respeita-se os partidos políticos. Então, existe um respeito entre eu e o outro vereador do meu partido, que é o meu amigo, o seu Cido Verdureiro. Então, a gente direciona. Por exemplo, na SEI da saúde, com certeza eu estaria presente, mas ele está presente em outras. Então a gente tem repartido, até mesmo para não sobrecarregar ninguém e nem privilegiar nenhum dos dois. Eu faço parte da SEI do presídio, da SEI do FEBOM e da SEI da saúde. E como está sendo o trabalho dessas comissões, vereador? Intenso, apesar de eu ter muito mais em relação à SEI do FEBOM e à SEI do presídio, eu estou muito mais aprendendo do que investigando propriamente. Eu tenho aprendido bastante com eles, da forma que eles trabalham. Já na SEI da saúde eu já consigo ter um desempenho melhor, porque é algo que eu conheço, a linguagem, eu sei do que se está falando. Então nessa a gente tem um desempenho bem melhor pessoalmente, mas no que diz respeito à produtividade das SEIs, eu acho que elas estão muito bem conduzidas, todas com trabalho dentro do prazo, algumas já com trabalho bastante adiantado, ouvindo as pessoas e chegando a conclusões mesmo, e é um trabalho muito bacana, muito bem conduzido pelos vereadores. Ou seja, o senhor acredita que até o momento alguma delas já trouxe um resultado? Sim, todas estão trazendo resultado. Eu vou citar, por exemplo, a SEI da saúde. De imediato a gente conseguiu fazer com que a construtora da unidade de pronto atendimento, da UPA, que está lá na região do solo sagrado, do Eldorado, que a construtora voltasse e começasse a fazer as reformas no prédio. E isso foi uma sacada do vereador Careca, né, que tem uma experiência imensa, e ele conseguiu articular isso e pressionar o pessoal da construtora para que já voltasse e começasse com as reformas. Então eu considero que é uma SEI que está bastante adiantada, a SEI que eu mais gosto de participar e estou participando muito ativamente, mas graças à inteligência e o dinamismo e experiência do vereador Careca, ela já está muito evoluída e trazendo resultado, que é a reforma do prédio. Agora vai ser reformado também o prédio do AME, né, que tem que ser trocado o telhado, e em relação ao CAPES, muito provavelmente a gente entende que aquele local é inviável para funcionamento daquela unidade, e tudo está direcionado que de repente a gente vai apresentar ao prefeito um estudo para trocar
de local, porque já que lá a gente entende que aquele local é inadequado, não atende a satisfação para uma unidade de saúde, já que é adaptado o antigo CEAGESP para uma unidade de saúde e não satisfaz. Vereador Ari, e sobre o relacionamento da Câmara com o Executivo? Como está sendo o relacionamento? Olha, existe sim um pedido, vou por assim dizer, dos vereadores, em que o prefeito nos ouça cada vez mais. Particularmente, pessoalmente comigo, eu tenho sido muito bem atendido pelo prefeito Vignoli. Se eu tecer qualquer críticas a ele em relação a como ele trata as minhas questões, eu vou estar sendo extremamente injusto. O prefeito Geraldo Vignoli tem me dado um espaço muito importante, principalmente no que diz respeito à saúde. Inclusive, eu tenho levado ideias para ele que eu entendo que seriam positivas, né? E ele ouve, executa. O secretário de saúde também, uma pessoa maravilhosa, extremamente competente, gostaria de deixar claro, o Toninho é um rapaz extremamente competente e tem nos ouvido, também tem nos cobrado algumas coisas, o que é natural, mas o prefeito Geraldo Vignoli, especialmente para mim, eu não posso fazer qualquer crítica a ele, já que ele tem me dado um espaço muito importante dentro do governo. E já que estamos falando a respeito do prefeito Geraldo Vignoli, qual a avaliação que você faz desses 6 meses de mandato do prefeito Geraldo Vignoli? Olha, eu vou fazer um comparativo. Posso? O comparativo que eu vou fazer com a administração Geraldo Vignoli é mais ou menos o que aconteceu comigo. Alguns anos atrás, quando eu ainda trabalhava na roça, como boia fria, como pilão, que o pessoal chamava lá na cidade de Ouro Oeste, onde meus pais moram até hoje, de repente um tio meu me traz para Catanduva, me tira de ser boia fria, de trabalhar na roça, e me coloca aqui em Catanduva a estudar. Fui fazer o curso de auxiliar de enfermagem no Elias Nechar. Assim que eu terminei, eu assumi uma vaga de auxiliar de enfermagem na UTI do Hospital Padre Albino. Você não imagina o quanto eu sofri. Chegar numa unidade tão complexa como aquela, com tanto trabalho, já em andamento e me faltando experiência. Posterior a isso, eu fiquei 2 anos na UTI do Padre Albino, passei na avaliação do hospital de base, fui para São José do Rio Preto trabalhar com transplante de medula óssea e transplante de órgãos. Quando eu assumi uma unidade tão complexa, principalmente a de medula óssea, que era um isolamento, onde as pessoas têm que ficar isoladas, né, para não pegar doenças, infecções, por não ter sistema imunológico, eu tive muitas dificuldades para aprender. Depois de 8 anos trabalhando com transplantes, e já tendo trabalhado em UTI e outras áreas hospitalares, eu assumia um plantão e tirava de letra, a gente fala. As pessoas já tinham o hábito, né? Eu me tornei um dos mais experientes na unidade de transplante de medula do hospital de base, e as pessoas confiavam no nosso trabalho, acreditavam no nosso trabalho e diziam assim: olha, plantão do Ari, pode ficar sossegado que as coisas vão dar certo. O mesmo aconteceu com o prefeito Macchione. Ele teve um começo difícil e talvez tenha sido o melhor prefeito que Catanduva tenha visto. O mesmo está acontecendo com o governo Geraldo Vignoli, mas com um detalhe: vinha-se um governo muito bom, muito competente e que vinha a 100 por hora. De repente para tudo, começa uma pessoa que não tem a experiência e não consegue dar o mesmo ritmo que vinha no último ano do governo Macchione, não consegue dar o mesmo ritmo nos primeiros 6 meses. Se a gente olhar para o ano passado, a gente vai falar assim: olha, o governo Vignoli está abaixo daquilo que a gente esperava. Mas eu tenho certeza que o governo Vignoli agora, nesses próximos 6 meses, vai ser um excelente governo. Nós estamos trabalhando para isso. Ele é uma pessoa que está trabalhando para isso. E assim como o meu mandato começa com dificuldade, assim como minha vida profissional começa com dificuldade e vai melhorando, o mesmo vai acontecer com o governo. Hoje eu diria que precisa melhorar muito, mas tenho certeza que vai. Acredito que vai e tenho certeza, todos que estão nos ouvindo, no que depender deste vereador, o governo Geraldo Vignoli vai crescer muito, e as pessoas vão mudar o conceito que tem, já que o que acontece é um comparativo. O ano passado com os primeiros 6 meses do governo Vignoli. Se for esse comparativo, ele é abaixo. Mas eu aposto, acredito e tenho convicção que o governo Geraldo Vignoli vai dar uma virada, tem mostrado isso, tem trabalhado para isso, que vai se tornar um grande governo, assim como foi o governo do ex-prefeito Afonso Macchione,
que eu classifico como um grande governo, talvez se não o melhor, um dos melhores que Catanduva já teve. Mas o governo Vignoli tem essa tendência, isso vai acontecer, nós estamos apostando nisso, estamos trabalhando para isso, e gostaria de deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, ou para quem vai ler o jornal amanhã. O começo é muito difícil, mas eu tenho a convicção que com trabalho, com vontade, com determinação, vai ter uma virada de mesa e vai ter um grande governo do prefeito Geraldo Vignoli. Vereador Ari, e agora, o que o senhor acha da retirada do estacionamento em frente ao Hospital Padre Albino? Tá, essa é uma área que eu sou, como enfermeiro, eu sou crítico a isso. Na verdade, a questão de estacionamento hoje, se você olhar para qualquer comércio da cidade, que ele não tem estacionamento, ele está condenado. É claro que o hospital não está condenado a ter menos pacientes por falta de estacionamento, mas é prejudicial. Eu penso que deveria, ao invés de tirar as vagas de frente ao hospital, eu vi lá o serviço, né? Seria pensar numa forma de ampliar, assim como em qualquer outra área do comércio de Catanduva, das ruas de Catanduva. Hoje a gente tem muitos veículos, não tem onde colocar. Eu mesmo, para chegar aqui na rádio hoje, sábado de manhã, eu deixei o meu carro uns 5 quarteirões daqui. Então está difícil estacionar, a gente está tomando proporção de metrópole, Catanduva tem crescido muito, então a gente tem que pensar de uma forma diferente. Agora, o projeto que existe ali é um projeto paisagístico. Se fosse um projeto de construção, tudo bem, eu concordava que construísse mais uma área ali, mais alguma coisa, teria que tirar mesmo. Mas simplesmente trocar o estacionamento por um projeto paisagístico, eu entendo que não vem com a necessidade da cidade. É diferente, são coisas opostas. Vereador, e a sua opinião sobre o projeto de abono e de publicidade? Olha, eu vou ser muito sincero, eu ouço a maioria, pelo menos, dos vereadores fazendo muita crítica. Eu acho que o valor é um valor alto, mas não sou contra se for um valor menor, de jeito nenhum. A saúde hoje, para você tocar, por exemplo, uma campanha de vacina, e você atingir meta, você precisa fazer publicidade, precisa fazer propaganda, precisa anunciar aqui na rádio, precisa anunciar no jornal, precisa colocar o carro de som na rua. Tudo isso está vinculado a essa verba de propaganda. Agora, para o atual momento, 1,5 milhão é uma quantia um pouco alta. Eu acredito que, e a gente já teve essa conversa com o prefeito Geraldo Vignoli, isso vai ser reformulado o valor, mas não sou contra você investir em publicidade e propaganda, desde que ela traga um benefício, principalmente naquela área que eu tenho mais carinho, que é a saúde. E é extremamente importante você fazer campanhas de prevenção de diabetes, campanha de prevenção contra a tuberculose, campanhas de orientação da população de como ele tratar a saúde, e boa parte dessa verba vai ser destinado para campanha de publicidade na saúde. Então eu não posso ser contra algo que vai favorecer aquilo que vai trazer benefício, principalmente para a questão relacionada à Secretaria de Saúde e para a saúde da população de Catanduva. Então eu não sou contra. Entendo que para esse momento a gente precisa reformar o valor, diminuir esse valor e adequar isso. Vereador Ari, a partir de agora o senhor tem 2 minutos para as considerações finais. Bom, em primeiro lugar eu queria deixar claro, Gustavo, que estou muito feliz em estar aqui, num espaço democrático, aberto, como eu disse lá no começo, igualitário a todos, né? E a gente vê que eu tenho assistido as entrevistas dos outros vereadores através da internet, ou quando posso tenho ouvido e lido no jornal no outro dia. Isso é extremamente positivo para o vereador. Principalmente, gostaria de abrir um aspas para mim. Por quê? Porque dos 13 vereadores, como eu disse, talvez eu seja o menos conhecido da população. Sou extremamente conhecido numa área específica, que é a área da saúde. Ali eu acho que eu sou mais conhecido. Mas da grande massa, eu sou desconhecido. Então é um espaço importante, democrático, é um espaço para a gente falar aquilo que pensa, como de fato eu tenho falado sempre aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, mas gostaria de deixar um recado para todos os catanduvenses. Aquele que for ao posto de saúde, precisar de um tratamento ou a um hospital e não conseguir, tiver algum tipo de dificuldade, o meu gabinete está de portas abertas para a população de Catanduva,
principalmente no que diz respeito aos direitos que a pessoa tem sobre o tratamento de saúde. A gente tem visto que por falta de orientação, e isso é uma falha nossa, profissionais de saúde, por falta de orientação, às vezes a pessoa não consegue... Vereador, 30 segundos. Muito obrigado. Às vezes a pessoa não consegue. Então, nosso gabinete está de portas abertas a todos os catanduvenses, mas em especial aos motivos de saúde. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua presença. Muito obrigado, vereador Ari. Entrevista.